Sejam bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Agradeço mais uma vez vocês por estarem aqui novamente. Tô falando com o microfone aqui porque tá chovendo. E aí eu tenho medo de ficar com muito barulho, muito ruído de fundo. Então tô gravando com o microfone mais próximo. Se bem que eu não acho confortável de gravar dessa forma, porque aí eu não consigo mexer no tablet aqui para ver as notícias, para ver as coisas. O meu outro microfone de mesa, ele tá aqui do lado, só que ele tá com um adaptador, porque eu troquei de celular e esse adaptador não tá legal. Às vezes ele aparece aceso tudo, parece que tá funcionando, mas no final ele não funciona. Eu vou ver, ele não gravou nada. Esses dias eu perdi 14 minutos de vídeo, mano. É. E eu gosto de fazer o vídeo para que seja de forma natural. Por mais que as nossas reações aqui, as nossos debates, nossas críticas aqui, elas são sobre notícias a maioria das vezes, e é legal que isso seja o mais natural possível. E quando eu gravo 14 minutos de vídeo e perco praticamente o vídeo inteiro, eu tenho que gravar ele de novo. Os mesmos assuntos, eu vou falar basicamente as mesmas coisas, só que não vai ser a primeira vez que eu tô falando. Consequentemente, não vai ser natural. Bora pra vinheta e vamos conversar, porque tem muita coisa pra gente falar a respeito aí dos campeonatos estaduais. Bora lá. Meus queridos, olha só. Tribo da Sorte, nossos parceiraços, Mega Sena acumulou em 116 milhões de reais. Próximo concurso, dia 24, agora, amanhã, na terça-feira. E ainda dá tempo, tem bolões disponíveis para o prêmio que está acumulado. Então você pode clicar no link que eu estou colocando fixado nos comentários ou no QR Code que está aparecendo aqui. Vai abrir um chat e você pede pro pessoal, ó, quero o cupom de desconto lá do canal Opina Porco. A galera vai gerar um cupom para você utilizar aqui na plataforma da Tribo. Além disso, tem outros também que estão acumulados, ó. Tem a dupla cena, tem a Lotomania, tem a Lotofácil. Esses dias a Tribo entregou premiação da Lotofácil, tem a Lotofácil Final Zero, tudo tá acumulado. Mas a grande menina dos olhos é os 116 milhões da Mega Sena, né? Então, acessa aqui e eu tenho certeza que vai ter um bolão aqui que vai caber no seu bolso, beleza? Tribo da Sorte, tamo junto. É sério, mano, tá me dando um faniquito gravar com esse microfone, segurando esse microfone, mas vamos lá. Se bem que eu acho que a chuva agora deu uma acalmada. Meus amigos, é o seguinte. O Santos, ele foi eliminado pelo Novo Horizontino. O Santos foi para Novo Horizonte, interior de São Paulo, e foi eliminado pela equipe por 2-1 com um gol do Novo Horizontino no finalzinho. O jogo estava indo para pênalti, né? Isso porque o Novo Horizontino abriu o placar depois de uma falha do Neymar, uma falha grosseira do Neymar, que foi dominar a bola ali na saída, né? Na saída de jogo do Santos e acabou comendo bronha. Perdeu pro setor ofensivo ali do Novo Horizontino, que cruzou a bola na área para o Rômulo fazer gol. Rômulo, aquele mesmo, que está emprestado ao Novo Horizontino, jogador do Palmeiras hoje, que está emprestado para o Novo Horizontino e até agora tem 7 jogos nessa temporada, com 5 gols e 3 assistências. Então os números do Rômulo realmente é aquele negócio, né, meus queridos? Camisa leve. O cara colocou a camisa do Palmeiras, parece que ele vestiu um colete de chumbo. Sabe colete de chumbo? Que o pessoal geralmente usa na ortopedia, nas cirurgias de ortopedia. É um colete pesado. Pesado, deve pesar, sei lá, uns 20, 25 quilos. Que você coloca. Porque a cirurgia, ela utiliza exames de imagem em tempo real. Então, para você se proteger, você utiliza, né, dos raios ali, você utiliza esse colete de chumbo. Então parece que vestiu a camisa do Palmeiras, vestiu um colete de chumbo. Sai do Palmeiras, volta pro Novo Horizontino, o moleque começa a desencantar de novo. E jogando muito bem, por sinal. E aí o Santos até foi atrás, empatou o jogo, mas no finalzinho o Novo Horizontino converteu mais um gol e eliminou o Santos do Neymar. E eu vou falar uma coisa para vocês. A passação de pano
da transmissão, eu tava assistindo o jogo, eu vou falar, que se dane. Eu tava assistindo o jogo pela HBO Max. E a transmissão, se eu não me engano, da HBO é a da TNT. E, mano, assim, os caras passando um pano pro Neymar. Não, mas ó, o que aconteceu foi o seguinte: o Neymar, a bola não chegava nele. A bola não chegava nele, ele tinha que ficar fazendo retorno. Ele tinha que ficar fazendo retorno defensivo, buscando a bola no meio do campo, depois conduzindo lá pra frente. Dá pra ver que ele saiu extremamente decepcionado porque foi um jogo que taticamente não agradou ele. Ou seja, a culpa era de todo mundo. A culpa era do Vojvoda, a culpa era dos jogadores do Santos, a culpa era de todo mundo, menos do Neymar. Meus queridos, eu acho o Neymar gente boaça. Eu gosto muito do Neymar. De verdade. Pô, super parceiro. Não, não, mas na boa, na boa. O Neymar, mano, ele é um cara midiático, ele é um cara do marketing, sabe? Hoje ele é um nome forte no futebol, ele é um nome forte no futebol. Só que em termos de performance esportiva, ele não é aquele Neymar de 10 anos atrás. Ele não é. E vocês vão observar agora na convocação da seleção brasileira, porque tá todo mundo forçando a barra pro Ancelotti lá no carnaval, o pessoal lá no trio elétrico cantando e pedindo pro Ancelotti convocar o Neymar, os artistas fazendo, né, todo mundo se mobilizando para convocar o Neymar. Só que, meus queridos, a gente vai saber realmente se a política, se o politiquês da CBF ele acabou de fato. Porque se o Ancelotti convocar o Neymar para a Copa do Mundo, se o Neymar continuar jogando o que ele tá jogando, rendendo o que ele tá rendendo, e ele for convocado para a Copa do Mundo, meus amigos, aí é uma mera vitrine. Se prepare porque nós não vamos ser ex esse ano. Não vamos. Não mudou absolutamente nada. Porque em termos de meritocracia, não adianta, tá? Neymar é legal, Neymar é gente boa e tal, super gente boa, cara. Adoro o Neymar. Só que, sinceramente, o que ele tá rendendo hoje, o que ele tá mostrando em campo hoje. Mas a equipe é ruim, o esquema tático é ruim. Mas mesmo assim, sempre um jogador que ele está tecnicamente muito acima dos outros, ele pelo menos mostra alguma coisa. A única coisa que o Neymar mostrou é a capacidade de perder a bola e ceder um gol pro Novo Horizontino. Porque o erro sai dele. Sai dele o erro, na origem da jogada em que sai o gol do Novo Horizontino. Então, meus amigos, não tem jeito. Não tem jeito. Por mais que eu goste do Neymar, por mais que eu, né, é nostálgico, pô, o Neymar com a camiseta da seleção e tal. Só que não tem jeito. Pelo menos nesse momento agora, não sei. Pode ser que nos próximos meses vire a chave aí e a coisa funcione, mas nesse momento agora. Aí eu vi esses dias um camarada falando, e eu não lembro onde que foi. Eu não lembro onde que foi, mano. Ele falou o seguinte, que se ele for o Ancelotti, ele convoca o Neymar. Porque o Neymar, ele traz o fator motivacional para os atletas. Meus queridos, se a gente precisar do Neymar para trazer um fator motivacional dos atletas numa Copa do Mundo com uma camiseta de seleção brasileira, larga a mão. Nem vai para a Copa do Mundo, fica aqui. Porque os atletas, eles não têm que ser motivados pelo Neymar. Eles têm que ser motivados pela camisa da seleção brasileira e uma Copa do Mundo. Camisa da seleção brasileira e uma Copa do Mundo. É isso que tem que motivar eles. Eles precisam do Neymar para se motivar? Pô, que isso, mano? Não. Não dá, irmão. Não dá. Então, se realmente, estamos convocando o Neymar, porque ele precisa motivar os atletas. Mas a camisa da seleção brasileira e o maior evento do planeta não é suficiente para motivar esses caras? Precisa do Neymar? Não, então para. Então para. Para, recolhe, nem vamos participar. Cede a nossa vaga para outro país, porque, meus amigos, os caras simplesmente não estão dando valor à seleção brasileira, à camisa da seleção brasileira, ao país Brasil, muito menos ao evento esportivo, que é o maior evento esportivo do planeta, que é a Copa do Mundo. Não dá. Não dá. Beleza? Então, acho que ficou muito claro que até agora o Neymar ele não mostrou ali, em termos de meritocracia, que ele tem uma disposição física para jogar num nível que uma Copa do Mundo exige. Pelo menos é essa a minha opinião. Coloca a sua opinião. Neto, discordo de você.
Eu acho que sim. Nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ele pode ir lá, dar uma animada e tal. Coloca aí, mano. É a opinião de cada um. Essa é a minha. Mas eu gosto do Neymar. Na boa, eu gosto. Parceiraço. Parceiraço. Bem, Santos eliminado. Fluminense venceu o Vasco e o Diniz caiu. O técnico Fernando Diniz foi demitido. E o Pedrinho, mano, foi ali na coletiva, veio a público para comunicar a demissão do Fernando Diniz após a derrota por 1-0. Outro jogo do Campeonato Paulista que a gente teve foi Corinthians e Portuguesa. Jogo que, inclusive, coloquei aí uma reação às penalidades. Falei um pouquinho do que eu achei daquele jogo. Vocês já estão cansados de saber já o que eu achei desse jogo. Corinthians largo pra caramba, para não falar outra coisa. Largo pra caramba. Classificado. Agora a gente enfrenta o São Paulo e o Corinthians enfrenta o Novo Horizontino. Vai Novo Horizontino. Vai Novo Horizontino. E também teve jogo no Campeonato Carioca entre Flamengo e Madureira no Maracanã. E foi um jogo de 2 tempos distintos, né? O primeiro tempo, em que o Felipe Luiz traz uma escalação diferente ali, muda de novo a escalação, e o time performa muito mal mesmo. Não tem grandes chances, não. Sai vaiado de campo. O primeiro tempo termina e sai vaiado de campo. E eu gostaria muito de ter uma câmera e ver o vestiário no intervalo do jogo. Porque no segundo tempo, o Flamengo voltou outra equipe. Com algumas alterações, claro. Então entraram alguns atletas aí, e acabaram entrando muito bem. Rascaeta, Samuel Lino, trazendo ali uma dinâmica melhor para a equipe. O Paquetá também, né? Acho que foi no segundo tempo que entrou. Então, ficou uma equipe muito mais sagaz, muito mais ágil, uma equipe triangulando, tabelando, uma equipe jogando naquele estilo ali que a torcida gosta, tanto que mudou até a atmosfera do estádio quando a equipe volta para o segundo tempo, porque o segundo tempo foi completamente diferente. No segundo tempo, o Flamengo fez aquilo que geralmente equipes ali, né, do tamanho do Flamengo, elas precisam fazer com adversários, com todo o respeito do mundo, como Madureira. O Flamengo simplesmente segurou o Madureira no seu campo de defesa. Teve uma outra vez aí que teve uma bola espirrada ali que o Madureira tentou criar alguma coisa, mas nada assim também de muito assustador. E basicamente o Flamengo deixaram os caras nas cordas e dominou o jogo. Fez 3 gols ali, poderia até ter feito mais. É que os caras realmente criaram um paredão ali, se jogavam em cima da bola desesperadamente para tentar evitar o gol. E o placar terminou 3-0. O Flamengo fez 3 gols no segundo tempo, num jogo completamente diferente do primeiro tempo. Muito, mas muito diferente. E a torcida já deu o recado, né? A torcida do Flamengo já deu o recado aos jogadores que quinta-feira contra Lanús na Recopa é guerra. Quinta-feira é guerra. E eu vou falar uma coisa pra vocês aqui, meus amigos, uma percepção, tá? Percepção de rival, eu sei que muita gente nem gosta que a gente às vezes fica, você é palmeirense, fica se intrometendo aí. Mas eu vou colocar aqui na sincera, a gente sempre tem debates bem saudáveis aqui, nunca tivemos problemas com isso. Tem vários rivais também que comentam a respeito do Palmeiras e beleza, a gente sempre levou numa boa tudo. O Abel, ele tava com essa graça também de toda hora mudar a equipe, toda hora mudar a equipe, toda hora mudar a equipe. Vocês lembram que eu falei há algumas semanas atrás, eu falei assim, o Abel ele tem que parar com esse Frankenstein que ele constrói aí, com essa mudança de equipe, pegar uma equipe e trabalhar ela e colocar em todo jogo. Mas é um jogo do Campeonato Estadual. Não importa, meu amigo. Jogador foi feito para jogar futebol. Não tem dessa de, não, vamos poupar no estadual porque é menos importante. Não, a gente está no começo de uma temporada. A gente precisa criar ritmo nos caras novamente. E você só vai criar ritmo nos caras você trabalhando, colocando esses caras para jogar. Então, na minha concepção, o Flamengo precisa ter uma escalação definida e utilizar ela, meu amigo, em todos os jogos. Recopa, utilizar ela.
Campeonato Brasileiro, utilizar ela. Campeonato Carioca, utilizar ela. E vai embora. Dessa forma, o Palmeiras ele melhorou a sua performance, melhorou o seu rendimento. E eu acho que esse é um problema também que o Felipe Luiz vem enfrentando no Flamengo. Toda hora uma escalação diferente, a equipe meio que fica um pouco sem entrosamento, um pouco sem identidade. E também, claro, falta um pouco ali de disposição, né? Porque no segundo tempo o Flamengo mostrou outro jogo. Como que um time muda do primeiro para o segundo tempo assim? Ah, foram as mudanças dos jogadores no campo, né? As substituições, pode até ser. Mas acima de tudo, você tem a postura também mais aguerrida, mais esforçada para fazer a coisa acontecer. E aí na coletiva, o Felipe Luiz ele falou mais uma vez sobre o caso lá do Vinícius Júnior. Ele deixou bem claro que ele pode ter se expressado mal, que na verdade ele condena tudo aquilo que aconteceu, ele tá com o Vinícius Júnior. Ele falou inclusive sobre aspectos da nossa sociedade aí que é um problema, que aqui no Brasil isso também ocorre. Ele falou sobre questões ali de machismo, sobre questões ali de corrupção. E ele deixou bem claro também que ele gosta muito ali da Argentina, e da mesma forma que a Argentina tem os seus problemas com isso, o Brasil também tem, e ele não deixa de gostar do Brasil por causa disso. Ele ama o Brasil acima de tudo, se desculpando, se justificando a respeito de tudo que aconteceu, e ele falou uma coisa que me chamou a atenção. Lembra que eu falei pra vocês que o Danilo, o jogador do Flamengo, tinha colocado aquele post na rede social vizinha, e muita gente estava falando assim, foi uma alfinetada pro Felipe Luiz, mas eu achava que não, porque o Danilo ele tinha uma maturidade suficiente para conversar diretamente com o Felipe Luiz? Então, foi isso que aconteceu. O Felipe Luiz relatou que o Danilo ligou para ele para conversar sobre a situação, né, todo esse caso aí do Vinícius Júnior. Então, o próprio Danilo, ele viu que as declarações do Felipe Luiz, o posicionamento do Felipe Luiz, não foi legal, não foi de bom tom. E ele mesmo chegou e conversou com o jogador. Isso mostra, mais uma vez, a personalidade, a maturidade, aquilo que a gente falou, né? A respeito da pessoa acima de tudo. Aqui a gente não está falando do atleta em si, mas nós estamos falando ali sobre o caráter da pessoa e sobre como a forma que a pessoa realmente ela representa aquilo que ela defende. E não é só em rede social. Ele ligou para o técnico da equipe e falou, vamos conversar sobre isso. E aí o Felipe Luiz, inclusive, até colocou isso em coletiva hoje não, ontem, né? E acho importante, viu, a atitude do Felipe Luiz falar em coletiva que o Danilo tomou essa iniciativa e conversou com ele sobre isso. Ixi, acabou a bateria aqui da luz. Ah, meu Deus do céu, agora não tá voltando. Ei, gente, pera aí. Mano, na boa, velho, dá raiva, hein? Pô, dá raiva, eu tava no meio de um raciocínio aqui, o negócio simplesmente apaga. Eu achei até que tinha queimado, viu? Porque ele apagou sem sinal de vida nenhum. Aí eu coloquei aqui o cabo agora, voltou. Onde eu tava falando mesmo? Eu falei que eu acho importante o Felipe Luiz ter frisado que foi o Danilo que ligou pra ele. Porque isso mostra também aquela questão da transparência, né? A sinceridade de enxergar que um membro da equipe, um jogador, abordou o técnico sobre uma situação que aconteceu, sobre um comentário dele que não teria pegado muito bem. Então é legal também o Felipe Luiz ele ter essa humildade de reconhecer ali a personalidade e a maturidade do atleta que resolveu indagá-lo sobre essa situação. Tá bom? Então é isso então, meus queridos. Coloca nas opiniões aí o que vocês acham a respeito disso. Tamo junto, valeu, falou e boa segunda-feira e bom início de semana para todo mundo.